com aqueles anúncios, né? Mas deixa eu falar aqui do Peru, aquele caixa minha. Olá! E tem um outro lá, mostra lá. Vou mostrar outro, peraí. E aí, olha esse aqui. Olha que bonito. É um touro, né? É um touro que eles colocam nos telhados da casa, nas casas, quando fazem o telhado, colocam os touros. Colocam o touro em cima do telhado, que é para proteger. É para proteger a casa e tal, né? Aí, muitas casas têm isso, né? Que legal. Deixa eu... Tem que falar aqui? Deixa eu falar. Então eu tenho que falar sobre, em todos, né? Sei que vocês que já estão aí assíduos nos encontros, mas não tem como deixar de falar, avisar sobre a exposição, né? Sobre a exposição da figura, né? Porque a gente vai depois sobe nas redes, joga nas redes, né? No YouTube ou no Instagram, nós vamos jogar. Então, quem não quiser aparecer ou quem for, é só ligar a câmera. E se quiser perguntar, só pode perguntar por escrito. A gente responde, mas não dá o nome de quem perguntou, tá? Isso a gente foi bem interessante, porque ontem, né, tava todo mundo nas fotinhas ali, tudo bem, e quando eu falei isso, fizeram pum, pum, pum. Então tá tudo certo. Por outro lado, né, aqueles que querem aparecer também tá tudo jóia, né? Claro, fica legal. Acho que a experiência é bem bacana, não é? A gente se falar assim. Bom, então, e o outro é... depois o negócio de ajudar também as pessoas, né? Assim, não, é mais isso. E depois a data, que a gente já tem a data para o próximo, depois a gente passa para vocês. Ou já vamos falando? Pode falar já. Já vamos falando, porque daí a gente tem que explicar. O Jorge já pôs no grupo, que é dia 16. Isso. Esse é 16, continua o mesmo valor, tá? Só que o tema vai ser abundância. O Jorge vai explicar o que é. Explica lá, Jorge. Não, é que a gente estava pensando em colocar a prosperidade, né? E aí é que ela falou, mas qual que é a diferença de prosperidade e abundância? E prosperidade está só mais ligado à questão do dinheiro e a questão de ter sucesso e sorte no trabalho e coisa assim. E abundância tem um espectro mais abrangente, né? Abundância é tudo que tem em grande quantidade. Pode ser sucesso, pode ser dinheiro também, pode ser, né? Amigos, amor, amigo, pode ser, né? Saúde, pode ser felicidade, pode ser. É tudo uma coisa mais, né? Bom tema. E tem muita coisa para trabalhar com abundância, né? Nós temos muitas coisas para trabalhar com abundância. Então, aproveita para explicar que teve alguns aqui hoje que colocaram muito genérico. Sim. Pode falar, Jorge. Não, sim, eu só concordei, é verdade. Tá. Não. Então, se acostumem a colocar os temas específicos, tá? Por exemplo, se é saúde, aonde dói, né? Dói no joelho direito, né? Ou no pé, ou se tem um câncer, não diga só câncer, diga é um câncer de cabeça, ou de garganta, ou de estômago, né? Porque faz diferença isso na hora que a gente faz a dinâmica, tá? Então, especifiquem o que vocês estão sentindo em questão de cada tema, né? Por exemplo, no próximo vai ser mais genérico, porque a abundância é mais genérica, sim, né? Mas, por exemplo, neste de saúde, muita gente colocou, não sei o que era... Não me lembro, mas era tão genérico que a gente não lembra. Não lembra, daí tive que perguntar para o ser interior da pessoa o que ela queria trabalhar, porque não tinha o quê, né? Era genérico demais. Era alguma coisa, tipo, melhorar a saúde.
Melhorar. Inclusive, esse da abundância, ele é genérico, mas é bom especificar também o que quer. Quer mais cliente, quer mais alguma coisa assim, quer um aumento Porque, de assim, salário. por exemplo, se você diz, eu quero ter mais amigos, né? Aonde a gente vai trabalhar os amigos? A gente vai trabalhar no coração, tá? E na comunicação. Então, a gente vai estar trabalhando com isso. Agora, se você diz, eu quero abundância, quero nos meus negócios, eu quero mais clientes, a gente vai trabalhar o emocional, Chakra básico. né? Chakra básico, que é. Então, entendem por que a gente precisa dessa coisa de vocês colocarem mais específico o que vocês querem, né? Ou aonde está realmente o problema. Se não, e também colocar as emoções. Por exemplo, eu estou me sentindo angustiada, ou triste, ou nervosa, né? Isso também é legal, porque daí a gente também direciona a coisa melhor e chega melhor também. Mas, de qualquer maneira, também a gente tem uma maneira de perguntar para o inconsciente, né? Às vezes a pessoa precisa, ela não tem com claridade isso, né? Mas com o passar das dinâmicas, se também é um ensinamento, né? De você perceber aonde realmente está teu problema, né? Que isso também é uma tomada de consciência também, né? Quando a gente está mais consciente, a gente percebe aonde está o nosso problema e aonde, como a gente pode resolver esse problema, né? Com mais. Uma coisa também que a gente queria comentar com vocês, de que tudo o que vocês colocam para a gente na inscrição da filha é trabalhado. Tudo é trabalhado. O que a gente comenta aqui, no geral, o que mais saiu, o que a tônica do grupo trouxe, tá? Porque isso é legal de esclarecer, porque às vezes a gente pode falar hoje, vamos supor, hoje nós vamos falar sobre um assunto lá que foi o que mais veio, que realmente o que saiu mais foi depressão, né? Então, às vezes a pessoa pergunta lá, putz, mas se eu coloquei lá minha dor no joelho e elas não falaram nada, tá? Então, não, tudo o que vocês colocam é trabalhado. A gente trabalha passo a Tá? passo. No comentário, a gente fala mais o que mais vem. E a energia que isso traduz do processo que vocês colocam, tá? Por isso que é muito interessante quando cada um escolhe participar de cada dinâmica, porque em determinadas dinâmicas a questão é uma bem forte, além daquelas específicas que a gente trabalha. E, de repente, em outra questão. Foi o que nós comentamos ontem, que foi muito interessante. Foi bem diferente. Foi completamente diferente. Totalmente diferente. E a gente percatou do seguinte, que nós não percebemos, não nos demos conta de entrar na dinâmica do português, né? Na primeira do mundo vez. português na primeira. E sentimos vontade de entrar na dinâmica do espanhol. E foi muito interessante, porque eu falei, ué, por que será que a gente não entrou na outra? Vai ver que o que aquele grupo tinha que trabalhar era outra coisa que a gente não precisava, e agora na de ontem a gente entrou. E foi muito legal. Agora nós estamos entrando. Agora nós entramos. Nessa aqui nós entramos. Mas então eu preciso relatar a minha experiência de ontem. Porque, gente, foi incrível, né? Porque a gente gosta que vocês passem os feedbacks de como vocês se sentiram, né? Após receber a dinâmica. Mas ontem eu fiquei muito feliz. A gente estava com uma energia incrível. Nós saímos daqui, nós fizemos a dinâmica, trabalhamos com o grupo lá o dia inteiro, aí sentamos para fazer a dinâmica, para falar, e depois a gente teve que falar um pouquinho com o Jorge de detalhes, né? Que a gente fala depois que a gente termina com vocês. E nós saímos correndo para o consultório para atender, gente, para atender ainda. E depois disso, ainda nós tivemos que jantar muito tarde. A gente estava com uma super energia ontem, né? E foi porque nós entramos na dinâmica. Então, a gente quer saber como é que vocês ficam depois, tá? Porque o trabalho aqui é intenso. É intenso. Bom, então pega lá teus papéis. Pega meus papéis aqui. Mas vamos primeiro, antes de começar, vamos dar os recadinhos de se inscrever lá no YouTube,
no Instagram. Sim, aí a gente... Não, lembre-se de inscrever, né, lá no canal, né, do YouTube, Terapeutas Integrados. O Jorge vai pôr, depois que termina, coloca os links lá, não sei se ele colocou agora ou não, mas que vai colocar os links para vocês se inscreverem também, né? Acaba ajudando a nós e também ajuda vocês, porque também abrindo o canal do YouTube, também a gente pode transmitir, fazer junto, sabe? Faz no Zoom com vocês e grava no YouTube. E aí fica também a qualidade mais legal do que no Zoom. Mas ainda a gente não pode. Ainda a gente não pode. Não pode fazer isso. Tem que ter uma quantidade X lá para a gente poder fazer isso ao vivo, tá? E aqui tinha uma pergunta que não sei se eu falei da outra vez, que era para ajudar as pessoas moradoras. Ah, sim. Então, esse valor que a gente está colocando, na verdade, a gente não sei se vai trabalhar muito tempo ele ou não, mas a proposta é, se as pessoas realmente se engajarem nessa proposta, eu acho que pode ser bem legal, tá? A gente está colocando um valor pequeno para quê? Para que aquelas pessoas, já tem aqui no grupo pessoas que estão fazendo isso, né? Estão ajudando outras pessoas que não podem, né? Então, pagam para essas outras pessoas e entram no grupo. Então, é como se fosse uma corrente, na verdade, né? A gente faz uma coisa para ajudar, está colocando também a parte gratuita no YouTube para que as pessoas que se conectam, né? E também a gente pode fazer uma corrente para poder ajudar várias pessoas, né? Pessoas assim, por exemplo, moradores de rua, né? Pessoas que não podem realmente pagar, né? Ou que não têm nem acesso à própria internet, eles não precisam nem assistir, tá? Mas eles estão recebendo a dinâmica, né? Eu tive uma pessoa que participava lá em Curitiba, acho que tem vários, né? Mas o Sopão, né? O Sopão, para ajudar as pessoas. Então, às vezes, você tem um prazer também de ir ao vivo, ajudar as pessoas e participar para ajudar. Mas, às vezes, elas vêm, por exemplo, que o povo lá que recebe o Sopão são doentes. Então, veio essa ideia, né? Dessa pessoa poder ajudar esses moradores de rua. Só tá a Suzy agora. Só tá a Suzy, não sei o quê. Nossa, estamos ouvindo a Suzy. Oi, Suzy! Por que será que se foi? Jorge, como é que tá ali no teu lá? Cadê o Jorge? É que acho que tá dando uma interferenciazinha, aí tá dando barulhinho no microfone dela e quando faz barulho dela, o Zoom acha que é ela que tá falando e mostra ela. Então não quer fechar os microfones para que fique melhor qualidade para depois, para quem vai assistir depois, né? Fecha os microfones. Quando a gente abrir o microfone para conversar, daí a gente abre para vocês. Tá. Porque daí fica a melhor qualidade aqui. Não sei porque está me dando aqui na galeria. Tá, agora deu. Porque senão fica com muito barulho para quem escuta depois, tá? Então, para a gente evitar isso. Bom, ok. Então, assim, então eu estava falando isso e foi muito interessante porque ontem aconteceu com a gente, e que já não é a primeira vez, né? Uma terceira ou quarta vez que nos aconteceu, da gente ajudar a Venezuela. Porque aqui em Cusco tem bastante venezuelano. Não sei por que eles chegam aqui, vêm parar aqui. Então, de um jeito ou de outro, a gente nem procura, mas nós vamos ali, daí alguém conversa com a gente, daí eles perguntam. E então, ontem veio um rapaz e também disse que tinha chegado ali a Cusco somente com 6 sóis, né? 6 soles, que é a moeda daqui. Que é como se fosse quase 6 reais. Então, é muito interessante, porque é gente do bem, gente que quer trabalhar e que consegue, de um jeito ou de outro, escapar ou sair do país. E então, né? Nós estamos trabalhando com eles. A Venezuela também está bem fechada para o receber. Para o receber dela, né? E, na verdade, sim. Por que a gente está se preocupando com isso? Porque essa dinâmica, ela tem a intenção de quê? De trabalhar através da união, através de todos somos um, né? Então, a gente não pode ignorar a Venezuela, não é aquele problema é de lá e não é nosso, né? Não. Por quê? Porque a Venezuela, na verdade, ela é a porta para a entrada na América. Tá? Ela faz o filtro da entrada na América. Então, se a América está com a porta de entrada mal, né, para dar e receber, todos os outros países também são influenciados, inclusive o Brasil.
Tá? Então, tem esse problema que a gente tem que colocar também, por isso que é bem importante, se vocês também puderem ajudar outras pessoas, né, a colocar as pessoas na dinâmica para que a gente possa trabalhar, né? Ainda não veio o que fazer realmente com a Venezuela, mas a gente está colocando sempre nas dinâmicas, a gente coloca o país para que possa... Porque já percebemos que está trancado o receber. O receber está muito trancado e é por isso que eles não conseguem sair dessa situação. Porque o povo também está doente, não é somente o país. Não, está todo mundo doente. Né? Bom, muito bem. Então vamos lá. Começa. Bom, primeiro começou toda uma limpeza energética, né? E foi até bem difícil, porque tinha bastantes entidades, bastantes coisas, sabe? A gente teve que limpar muito, colocar muitos terremotos, muitos maremotos, para poder limpar tudo isso, né? E para que as pessoas fiquem bem energeticamente. Por que aconteceu isso? Neste grupo específico, tá? A gente tem muitas pessoas que têm muita sensibilidade, tá? E quando a gente tem muita sensibilidade, a gente acaba sendo um canal, né? Mas o problema do canal é que ele é bom para um lado e é bom também para o outro, né? Então, ele recebe todas as informações positivas, que são maravilhosas, mas também ele recebe todas as outras informações que não são tão maravilhosas, né? Então, quando é que a gente não recebe as informações positivas e recebe as informações negativas? Quando a gente está muito pessimista, né? Está muito para baixo, está muito triste, está muito nervoso, né? E aí nós deixamos o campo aberto para que isso aconteça, tá? E um dos principais pontos de todo esse grupo hoje foi essa questão do nervosismo, né? Dos pensamentos negativos, né? De cuidar a mente, realmente, né? De não deixar isso entrar, né? De nos mantermos realmente animados, né? Trabalhando essa parte também do outro lado, né? Que tanto faz o branco, o preto, dá na mesma, né? O positivo, o negativo, é a mesma coisa. E essa questão da sensibilidade, né? Já digo, sensitividade também, é muito interessante, né? A gente percebe como se juntam os grupos, né? Por isso que quando algum de vocês sentir, que eu já sei que tem gente que vai se inscrever em todas as dinâmicas, tá? Mas quando vocês sentirem, nessa eu não vou, é porque não é. A outra, o que vai ser trabalhado ali não é para você, tá? Então, mas nessa se juntaram muitos sensitivos, mas muitos sensitivos que estão hoje numa situação tipo, sabe aquela história do patinho feio? Porque querem a todo custo se inserir naquela família de patinhos que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver. E com isso eu quero, é uma metáfora para dizer, eu quero me inserir na sociedade, eu quero me inserir no que a gente chama menu da terra, entendeu? Naquelas coisinhas que a terra diz que a gente tem que fazer, casar, ter filhinho, ser feliz, ter maridinho, ter mulherzinha e fazer não sei o que, ter aquele trabalho direitinho. É a mesma coisa que colocar um sapato 34 porque é chique, né? As japonesas colocavam um sapato 34, se tinha que cortar um pedaço do pé, cortava um pedaço do pé para poder encaixar no 34. Então, é isso que está acontecendo nesse grupo, né? Eu não me encaixo na sociedade, então eu vou cortar um pedaço da minha mão, um pedaço do meu braço para poder me encaixar na sociedade. Só que isso faz o quê? O corpo diz o quê? Se ressente. Se ressente. Muito. Aí ele fica doente e entra em depressão. Né? E a pele acaba ficando mal, porque é o nervosismo, né? A pele está dizendo, eu estou rejeitando tudo isso, né? Os problemas da cabeça também, né? Todos esses problemas é em relação a isso, né? Então, o que a gente quer trazer nessa conversa não é detectar, eu sou o patinho feio que amanhã vou me transformar num cisne, tá? Então, agora vou dar uma banana para todos vocês aqui e vou viver minha vida. Não é assim. O processo é a consciência. O que a gente chama é trazer isso para a consciência. O que a gente fica bravo com vocês, e alguns de vocês falam assim, pô, Gabi, hoje você pegou pesado comigo. O que a gente fica bravo com vocês é o negar, não querer. Exatamente. Tá? No momento em que você aceita quem você é, não importa. Veste a máscara, entendeu? Pode viver aquela vidinha quadradinha, mas com consciência. É como se a gente vestisse
uma fantasia para viver aquela vida quadradinha, mas quando a gente vê que pode, opa, abre o zíper e uau! Faz que nem o Batman. E se veste com fantasia, a hora que ele tem que ter, depois ele é uma pessoa normal, né? Então é isso. Quando você trabalha com consciência, você deixar tudo, né? Alguém está com o microfone aberto. Estou com o microfone aberto. Né? A consciência é tudo, na verdade. Então, quando a gente está com consciência, a gente trabalha, porque daí, o que é você ser sensitivo, você ter todo esse processo? Você pode ajudar a muitas pessoas. Ou seja, você tem uma visão... É um dom, e é um dom. Você tem uma visão e uma percepção muito maior do que a grande maioria da humanidade. Agora, se você traz isso, coloca isso a teu favor, você tem uma vida maravilhosa. Porque daí você não precisa ficar doente, você vai poder ajudar a várias pessoas, né? Então você se coloca de uma outra forma. Porque daí o corpo não precisa ressentir. O corpo já sabe. Não, agora nós vamos vestir de Batman. Então, ótimo. Vamos vestir de Batman. Batman! Faz tudo lá que tem que fazer. E volta para a vida normal. E também tá tudo bem, porque daí o corpo sabe que podemos ser normal também. É legal. Eu me lembrei que a dona da casa, que nós vestimos aquilo, a roupa lá da cama. E aí, hoje ela veio bater na porta e a gente estava gravando áudio. E a gente fala para ela, não venha bater na porta, porque nós gravamos áudio. Temos quem fica interromper quando você bate na porta. Mas ela tá louca para saber o que está acontecendo aqui, né? E aí nós convidamos ela para dinâmica e depois que ela foi embora toda feliz, eu falei para Rosário, putz, ela vai vir na dinâmica e nós com a roupa da cama dela no vídeo, o que ela vai pensar? Bom, então é isso, tá, gente? É isso. Eu sei que de uma maior ou menor grau, na situação em que vocês estejam, no ponto em que vocês estejam, um vai entender mais, outro vai entender menos, mas também está tudo certo. Ou seja, cada um vai entender no momento em que tenha que entender, de perceber o que vai fazer, tá? Mas qualquer percepção que vocês têm hoje já, principalmente os que receberam a dinâmica, a gente sabe que vocês vão ter uma evolução, ainda que vocês façam um movimento pequeno, tá? Porque isso é consciência, né? É consciência. Ok, bom, foi limpo também todo o sistema de chakras, as memórias traumáticas neles, né? Então, todos esses traumas que vocês têm em cada chakra, né? A gente foi removendo isso e trabalhando isso nessa dinâmica, tá? Foi também integrado o pai e a mãe cósmicos, né? Para que vocês recebam esse pai e mãe cósmicos, tá? Isso é colocado no tubo prânico para quê? Para que vocês se fortaleçam. Para que vocês saibam que vocês sim têm os pais daqui físicos, né? Porque na hora que a gente coloca o pai e mãe cósmico, a gente também coloca o pai e mãe daqui, da Terra, tá? Então, mas na verdade é como trazendo vocês, levando vocês para a origem de vocês, tá? Para vocês não esquecerem quem vocês são, na verdade. Bom, também foi equilibrado o equilíbrio feminino e masculino da abundância. Então, já estava falando que a próxima sessão era abundância, tá vendo? Né? Que mais? Foi também integrado muita coisa de paz, de tranquilidade, de segurança, sabe? Essa paz interior, né? Porque quando a gente traz essa paz interior, e foram colocados muitos recursos para que isso aconteça em vocês, né? Então, a gente trabalha isso e coloca recursos para quê? Para que vocês possam fazer esse movimento de paz interior, de dizer, está tudo certo, né? Mesmo que eu tenha, às vezes, uma desordem fora de mim, mas se internamente vocês começarem a se equilibrar internamente, a desordem fora automaticamente começa a se organizar. O que mais? Também foi colocado muitos recursos de confiança, de ser mais positivos, né, de confiança em si mesmo, de reconhecer o valor que vocês têm, tá? Isso saiu em quase todo o trabalho, né? Reconhecer o valor que vocês têm, porque a partir do momento que eu reconheço quem eu sou,
vocês acabam eliminando uma série de outras coisas que se dizem, não, será que eu sou assim? Será que eu sou louca? Será que eu tenho algum problema? Não, não tem nenhum problema, tá tudo certo, né? A única coisa é dizer, sim, eu me reconheço do jeito que eu sou. E aí as coisas começam a fluir. Foi também colocado uma energia de visão, de coragem, de sair da escuridão, né? E enfrentar os medos. Então foi colocado toda uma energia para que vocês possam realmente enfrentar os medos, né? E sair da escuridão com facilidade. Bom, o que mais? Você tem alguma coisa? Pode falar. Pode falar. Bom, então aí, conectando com os medos, foi isso mesmo. Os medos eram muitos. Eram medos profundos, tá? E antigos, né? E antigos. Vinham de outras vidas de vocês. Não era medos desta vida. De punições, de corte, de sofrimento, de dor, né? Então, medos e dificuldades, mas também em dar andamento a seu propósito, porque os medos físicos eram de outras vidas, mas o medo de hoje se traduz em não poder dar continuidade ou não poder colocar em prática o meu propósito. O que é o meu propósito? Aquilo que eu vim fazer nessa vida, tá? E aí eu me perco um pouco nas coisas por aí das vidas mundanas, né? Mas também saiu um conflito, deixa eu ter um parênteses aqui, foi um conflito, na verdade, da ausência ou da carência do pai, tá? O que significa o pai? O pai é Deus também, é o universo, é o cosmos, tá? É acreditar num ser superior do quem você é, que está representado hoje pelo pai físico que a gente tem. Tá? E esse conflito foi trabalhado bastante, que é um conflito que, na verdade, traz um processo também de depressão. Tá? É como que, às vezes, o processo pode ser consciente, o imaginário ou real. Realmente, o pai pode ter sido um carrasco mesmo, né? E às vezes não. Às vezes ele é só no imaginário da criança, né? Pode ter entendido isso e achado que o pai era um carrasco por qualquer outra coisa, escutou alguma coisa, vocês não sabem isso, né? Mas o que saiu um conflito em relação a isso. Mas isso também quer dizer o quê? Quer dizer não acreditar no divino. Não acreditar de que nós estamos conectados, de que nós não estamos sozinhos. Existe algo maior que está olhando por nós e conduzindo todo o processo que a gente tem que fazer. Né? Claro. Isso é bem importante. Isso é bem importante. Isso foi bem no geral aqui no grupo. Sabe? Uma falta de confiança no universo. Tá? Para poder caminhar ainda no momento, nas horas que a gente tem que dar aqueles passos no escuro, tá? Aqueles passos que a gente dá uma virada na esquina e fala assim, opa, tá tudo escuro aqui, o que eu faço? Então, a turma aqui no geral também assim, opa, não vou entrar por aqui, vamos para o outro lado. Não, vai, confia, se você tá meio escuro ali, mas você tá sendo orientada, você está sendo olhada, você não está sozinho. Tá? Você precisa passar por esse processo escuro ali para ver o que você sente, como é que você passa por aquilo. Enfrentar os medos, né? Enfrentar os medos. Tá, então ali, estávamos nos medos, né? Então esses medos me trancam. Mas trancam o quê? Trancam o meu viver, a minha vontade de viver. Tá? E aí nisso a gente teve que trabalhar críticas, autocríticas, desconsolo, desesperança, mergulho em graus leves, médios e mais altos de tristeza e, para alguns, depressão. Tá? Então, recolho e escondo o meu saber. Por que eu me sinto assim? Porque eu estou comprimindo o meu saber. Quem eu sou para agradar fulano, cicrano, a outro, a sociedade, não sei quem mais, não sei quem mais, não sei quem mais, não sei quem mais. Tá? E aí, nesse meio tempo, o que acontece? Eu vou me fechando. Porque isso não é num pequeno tempo, é num longo tempo. Então, eu não percebo. De repente, eu acho que eu sou aquilo. E aí, eu entro num circuito do infinito, em pé ou deitado, tá? E não saio desse movimento. E não saio disso. Então, eu entro na cabeça, o circuito do infinito. Cabeça, coração, plexo. Tá? Cabeça, coração, plexo, que se junta com outro circuito que é gestar, que é toda a região aqui, chakra 1 e 2, tá? Avançar e caminhar. Então, tranco isso. Tá? Então, isto foi
os pontos, digamos assim, a chave da dinâmica de hoje. Porque tinha muita gente com muitos problemas nessa região, tá? Questões de cabeça, neuronais, dores, olhos, ouvidos, questões em boca, gengiva, dente, aqui, essa parte aqui, então, da garganta. Então, o que é? É a comunicação que vem, o receber que vem, a informação, digamos assim, que vem do universo que, como eu estou com as minhas antenas, porque a minha antena, qual é a antena de receber informação do universo? É o corpo, tá? Se eu estou com a minha antena não bem sintonizada, eu recebo essa informação de uma maneira truncada, difícil, diferente. Então, eu não entendo o que eu recebo, por isso eu sinto todas essas dores e todos esses problemas nessa região. Portanto, como eu não entendo bem o que eu recebo, eu compreendo de uma maneira errada. Também compreendo de uma maneira distorcida. Como eu entendo, como eu compreendo de uma maneira distorcida, eu não gesto. Porque aí eu não quero gestar nada, não quero criar nada, não quero fazer nada. E aí, por isso, essas questões aqui, que vocês trouxeram, intestinal, também questão de útero, ovário, essas questões por aqui embaixo que compreendem chakra básico e o segundo chakra, tá? Como eu não gesto, eu também não vou caminhar, não vou avançar, porque se eu não quero criar nada, se eu não quero gestar nada, tá? Se eu não quero cocriar nada, para onde eu vou? Qual é o meu futuro? Não quero caminhar. Aí todos os problemas de pernas, artrites, as questões de pernas. Mas às vezes não querer, não. É às vezes não poder, né? Porque também saiu bloqueado a força do poder do guerreiro, né? Então, essa força para você avançar que estava bloqueada. Então, foi desbloqueado isso. Tá? Então, foi muito interessante porque veio uma consciência assim de que o corpo é o mestre da nova era. Isso é muito interessante para nós, espiritualistas, que estamos há tanto tempo nesse caminho, né? Uma consciência como essa, tá? Porque já vinha, claro que a árvore é a representação, principalmente a árvore druida, é a representação da nova era. Por quê? Porque assim nos trouxeram esse conhecimento de que as raízes são iguais à copa. Então, eu tenho que me conectar com as raízes, com o mundo intraterreno, com o que for, para eu poder ser, que eu sou o tronco da árvore, poder me conectar, né, através da copa com informação extra. Né? Extra, terrena, intraterreno, se nós estamos no meio, recebendo informação de cima e de baixo. Tá? Mas esse conhecimento incrível que veio também agora, que é tudo nova era, né, é que o corpo é o nosso mestre. Por isso que nós temos que cuidar dele e por isso que a gente tem que ter saúde. Porque ele é o que nos mostra todo o termômetro de como a gente está. E se nós estamos bem no caminho ou o que nós estamos fazendo de errado. Por isso que as nossas dores, elas não deixam de ser uma sabedoria. Tá? Porque onde eu estou com o incômodo é onde eu preciso perceber aonde que eu tenho que mudar. Mas nem se maltratar nem nada por isso. Não. Né? Não se bloquear, né? Simplesmente observar. Ó, está me doendo aqui. O que isso me representa? Né? O que eu posso mudar? Alguma coisa eu estou fazendo errado. Se eu estivesse fazendo certo, não estaria doente. Né? Se eu estou doente, ou está doendo alguma parte no meu corpo, é porque alguma coisa em mim está bloqueando isso. Então, nós podemos começar a caminhar e perguntar, né, aonde está o bloqueio para poder desbloquear tudo isso. Porque o compreender o que é uma dor, tá, ou uma carência, ou qualquer coisa de saúde, é o diálogo que a gente tem que ter com o corpo. Tá? Então, é legal, de repente, a gente conversar com ele como se fosse uma pessoa. Tá? O que está pegando aqui? Entendeu? Porque como nós falamos, né? Então, quando a gente quer comunicar algo, a gente fala. Mas o corpo não fala. Então, ele fica cutucando ali uma dor, um incômodo, tá? Até que, lógico, se a gente nega, uma hora também vem uma coisa forte. Às vezes tem que vir uma coisa forte, tá? Para a gente parar, dizer, pô, então agora eu vou olhar para ver o que é isso, né? Porque saiu também uma programação
programação mental de violência consigo mesmo, tá? Então, é uma programação que a gente tem dentro de nós que estamos nos violentando internamente. Não é ninguém que está violentando nós, é nós mesmos, tá? E lógico que o corpo sente tudo isso. Então, com essa coisa de todo esse trancar, né, tranca a informação, não entendo, não compreendo, não traduzo, não digiro, não gesto, e por isso eu não caminho, tá? Não faço o meu caminho, não vou em direção ao meu propósito, estou toda trancada, né? Mas acontece que o homem, ou seja, nós seres humanos, fomos feitos para caminhar, nós fomos feitos para caminhar. Como eu não caminho por conta de toda essa trancada, eu me entristeço. E como eu me entristeço, daí eu fico ou muito triste, ou eu entro em depressão, e aí entra esse processo que o corpo se ressente. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Tem algo neste grupo que precisa mudar. Cada um de vocês precisa fazer uma mudança. Pode ser uma pequenina mudança, pode ser observar aquela situação de uma maneira diferente, pode ser uma mudança grande, tá? Ou pode ser uma mudança interna, de consciência, tá? Bom, eu acabei, também foi trabalhado, foi programado, tá? Um curador, que é como se fosse um cristal interno, tá? Para curar, fortalecer o psíquico, programando o corpo, né? Para o interno, para a cura emocional, tá? Então, foi programado o cristal interno de vocês, para quê? Para que vocês automaticamente comecem a limpar todas essas memórias, né? Automaticamente, tá? E é como se fosse o nosso cristal interno. Esse nosso cristal interno, ele acaba trabalhando e amplificando isso, né, para que comece a vir essa cura, essa limpeza interna em vocês. Então, não quer dizer que as coisas não vão chegar sim, porque está tudo ali, né? É que nem um supermercado, tem tudo, tem câncer, tem amputações, né? Tem várias coisas que a gente pode escolher, e estão todas ali à nossa disposição. Mas se a gente tem o nosso curador interno, que vai nos proteger disso, né, e vai sanar isso automaticamente, a gente vai acabar tendo um processo mais de consciência também. E também uma coisa que a gente percebeu, né, que as questões eram todas aqui, né, no que a gente chama canal, nesse processo de canal central, e não nos braços, ou seja, que braços e mãos estão limpos para agir. Estão livres para agir. Claro. Tá? Então, agir no quê? Agir no movimento, tá? Agir naquela pequena, média ou grande mudança que cada um de nós precisa fazer, tá? E eu insisto nesse pequeno, médio e grande, porque às vezes as pequenas mudanças são muito mais significativas do que uma grande mudança. Quando a gente faz uma grande mudança, não tem uma total consciência ali. Tá? Porque não é a mesma coisa de eu dizer assim, essa casa, esse pedaço aqui tá uma bagunça, eu vou levantar esse lençol, esse tecido e fazer assim, ó, puf! E aí, você limpou, mas você nem percebeu direito o que tinha ali, nem o que você limpou. Às vezes é diferente você dizer, tá, isso aqui tá uma bagunça, eu vou pegar um pedaço por pedacinho. Olha que interessante, isso aqui eu vou ter que fazer, mudar, dar, não sei o que, o outro pedacinho também, aquela outra situação na minha vida também. E ir fazendo assim. Tá? Até que o lençol se limpe. Então, me dá uma impressão que isso é uma maneira de fazer com mais consciência. Com mais consciência. Pequenas mudanças. E uma das coisas também que saiu muito, né, foi a questão também da alimentação, tá? Da alimentação em termos de obesidade, em termos de estar engordando, ou de estar emagrecendo muito, sabe? Saíram os dois lados, tá? Então, essa questão também, o que saiu? Qual era a causa raiz desse problema, tá? A falta de alimento afetivo. Tá? Então, eu como mal ou eu como muito, mas como por causa da minha carência afetiva. Né? Mas também vem a carência de onde? Do pai. Né? Lembra que saiu o conflito do pai. Então, meu pai não me quis, né? Eu não recebo informação porque o pai cósmico também não me quer, né? Então, eu nego tudo isso que tem lá em cima. Muito bem, então eu venho aqui e continuo estando carente, e aí uma de duas, ou eu como muito ou eu não como nada,
né? Porque eu estou tão aqui que não consigo receber nada. Então, o alimento não entra. Tá? Então, saiu essa parte. Então, é também para se fortalecer e começar a perguntar: o que posso fazer para eu me sentir afetivamente satisfeito? Que não depende de uma pessoa de fora. Eu não preciso ter um amor para dizer que eu estou com uma emoção afetiva boa, né? Não, essa afetividade é interna. Como eu, Rosário, posso me suprir afetivamente? Tá? E aí, esta é uma das causas raízes de quase todos os problemas que estavam hoje, que foram muito de pele, que, né, muito de nervosismo, de alimentação, de ansiedade, de depressão, né? Tudo isso depende disso. Se eu consigo suprir a minha afetividade e me sentir feliz comigo mesma, nós temos um montão de problemas resolvidos. Tudo o resto fora se suaviza, né? Se suaviza, claro. Fica mais leve. Bom, é isso. Acho que é isso, né? Eu acho que eu queria conduzir vocês um pouquinho numa pequena meditação, 2, 3 minutinhos, sabe? Para quem me conhece sabe que eu sou rápida nisso, apesar de que eu fui professor de yoga por 30 anos, então eu sou meio rápida nessa coisa, não sou devagar. Mas é assim, muitas vezes o povo, né, pergunta assim: Gabi, mas como é que eu faço para não consigo imaginar aquilo que você fala? Não precisa você enxergar ou sentir, você só precisa pensar. Você pensou que aquilo acontece e é assim mesmo. Pum! Tá? Como a gente faz também a expansão no universo, né? Tem alguns profissionais que comandam, né? Vai expandindo, né? Abre 2 metros para um lado, 2 metros para frente, 2 metros para trás. Eu já não ensino assim, eu já ensino assim. Agora, baixa a barreira e expande. E o povo fala assim: Gabi, como é que faz? Mas nada, você só pensa. No momento que você pensou que você expande, você já expandiu. Bom, então o que eu quero propor para vocês, nessa pequena meditaçãozinha, vamos abrir esse circuito do infinito, porque tem 2 aqui. Tem esse que passa por aqui, passa pelo plexo, fecha aqui, e o outro pega... Tranca aqui a garganta, né? Exatamente, a comunicação. Trancado aqui, tá? E o outro pega o plexo, tranca aqui, vem no chakra básico, vai lá embaixo de novo ali. Então, é muito interessante. A minha sugestão hoje que a gente faça, né, e vamos fazer tipo como quando a gente expande o corpo, tipo assim, tá? É abrir esse circuito, tá? Nós vamos abrir ali no meio e ele vai ficar assim, como uma bolita aberta, tá? Ele vai ficar uma coisa, tipo um 8 meio acinturado, mas não fechando, tá? E isso foi muito interessante, porque alguns anos atrás... Isso, vamos lá, por uns 10 anos, né? Quando a gente levou um grupo para o Uruguai, né? Fazer um Uruguai alquímico, né? Numa viagem, né? Nessas viagens todas que a gente fazia, que levava grupos, nós levamos para o Uruguai alquímico, né? Então, lá a gente foi visitar os castelos de alguns alquimistas, porque foi o uruguaio, o Francisco Piria, o maior alquimista das Américas. Ele fez toda uma história bonita e tal, e então a gente foi visitar os castelos dele, todos cheios de simbologias e coisas alquímicas. Ele deixou algumas coisas bem bonitas lá, então nesse meio, nessa viagem mágica que a gente fez, que era bem nessa coisa de magia e tudo mais, uma das pessoas do grupo tem uma feira lá no Montevidéu, que é muito famosa, que se chama Feira de Cristal Narvaja, que é feita aos domingos, na rua. Então eles misturam tudo, é uma feira de frutas e verduras e é uma feira de antiguidades, né? Então é de lá onde saíram muitas antiguidades até hoje, né? Acho que é uma das feiras que mais abastece antiguidades na América do Sul, pelo menos, tá? Então, nessa feira, uma das pessoas que foi comigo no grupo me falou assim: oi, Gabi, encontrei um negócio lá na feira, eu vou te dar de presente, porque eu senti que aquilo lá era para você. E ela me deu um negócio era um negócio de madeira, que tinha uma tampa, só que eu falei: nossa, que legal, eu adoro essas coisas antigas, né? Então, qualquer coisa, para mim já estava bonito. Mas ela me disse assim: mas presta atenção, olha o que tem esse vidro aqui. Tem um circuito do infinito aberto. E eu olhei e falei assim: tá, que interessante. Mas aquilo para mim, naquele momento, não tinha a menor
E eu falei, tá, e pra que serve isso? Ela falou assim, olha, eu não sei, mas eu tava olhando e alguém falou assim pra mim, leva esse negócio pra Gabi, que ela vai fazer com esse circuito de infinito aberto algo muito importante ainda com as pessoas. Eu tô falando isso de 10 anos atrás. E hoje, quando eu vi o circuito de infinito trancado aqui no grupo, eu falei, gente, é hoje que eu tenho que fazer esse negócio de abrir o circuito. E deixar só, tipo assim, como uma pista de corrida. Tá? Para que entre luz, tá? Para que parem de ficar trancando, né? Ficar doente, ou sentir dor. Porque no momento em que a coisa chega no físico, a gente sofre. Claro, porque o físico sente. Claro. Tá? E aí já vem tudo que é dor, vem as dores, vem os traumas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Imaginem, então, vocês vão agora fechar os olhos, mas eu já vou explicar o que eu vou conduzir vocês. Imaginem aí os dois circuitos de infinito. Um tranca aqui, que dá a volta no plexo, volta, e o outro começa aqui, na boca do estômago, né? Tranca, dá uma cruzada aqui no plexo não, no chakra básico, tá? E vai até os pés lá e volta de novo aqui. Então, aí tem essas duas energias trancadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir. Então, vocês vão poder fazer ou com a mão, abre, tá? Ou abre com o pensamento, tá? E depois que a gente conseguir abrir, né? Que tal a gente imaginar como se fosse realmente uma pista de corrida, né? Com os carrinhos, né? Aí o carrinho vai andando, a energia vai circular toda para um lado, depois a gente vai circular para o outro lado. E une os dois, né? E une os dois circuitos. Sim, daí une os dois, porque aí é mesmo, porque daí eles vão poder, porque fazer naquele 8 assim, faz aquele 8 assim primeiro, depois passa para o outro 8 e circula para poder integrar as duas coisas, né? Então é isso que a gente vai fazer, ok? Tá, quem quiser fechar o olho, fecha, e quem não quiser, não fecha, mas eu aconselho fechar os olhos para vocês se concentrarem melhor, tá bom? Muito bem, então vamos respirar. Fecha os olhos, respira profundo, dá aquela respirada não somente torácica, dá aquela respirada abdominal, tá? Lembrando que os nossos pulmões precisam desse exercício, tá? A respirada só no tórax é o respirar da doença, né? O respirar da saúde é o respirar na qual a gente abaixa o diafragma e deixa o ar, deixa a vida entrar, né? Nos pulmões, então respirem profundo 2, 3 vezes. Se sentir um pouco de tontura é normal, porque a gente respira muito curto, né? E quando fazemos aquele movimento mais amplo, podemos sentir uma certa tontura, tá ótimo, né? Muito bem, então respirem profundo e vão já identificando, cada um de vocês, já vão identificando onde estão os circuitos, tá? Onde estão os 8, tá? Então, aquele 8 que passa pela garganta, dá uma finalizada ali no plexo, volta de novo, fecha lá em cima da cabeça, e o outro começa no plexo, fecha no chakra básico, vai até os pés, dá a volta de novo no chakra básico, e fecha ali em cima do plexo, tá? Então, identifiquem aí. Vejam, de repente, se os circuitos ou os 8 têm cor, tá? Percebam se eles estão fortes ou se eles estão mais levinhos, porque o processo é consciente, né? Então, a consciência já sabe o que a gente vai fazer. Então, se estiverem muito fortes, sinal de que tem alguma resistência ainda, né? Então, aí vocês vão ter que criar uma estratégia para ir lá com amorosidade, né? E abrir a boquinha do leão, tá? Mas alguns de vocês vão perceber que tá bem molinho, bem facilzinho, tá? Para ir lá e abrir, ok? Então, respirem profundo mais uma vez e se preparem para ir lá e abrir. Vocês podem fazer fisicamente com a mão, abre aquele da garganta, abre o do chakra básico, ou apenas mentalizando, estou abrindo. E percebam se na hora que vocês estão abrindo, se muda de cor. Enquanto vão fazendo esse movimento, vão respirando. Vão respirando.
vão respirando. E no momento em que eles estejam já abertos, põe os carrinhos, tipo aquele, como é que chamava? Fliperama? Não, como é que chamava? Então, é a pista de corrida. Põe os carrinhos. Vejam lá, cada um que carrinho que vai colocar e o que vão, quantos carrinhos vocês vão colocar e façam eles rodarem tudo para um lado, tudo para o outro lado e depois aqueles carrinhos que queiram se aventurar nas duas pistas, né? Que tal? Percebam também aqueles que conseguem enxergar assim, o tal, a sensação de que cor são os carrinhos. E permitam que eles rodem por uma pista, digamos assim, a pista de cima, toda para um lado, aí aumenta a velocidade, né? Porque uma boa corrida é legal, né? Para circular aí a energia. Então, corre, circula, 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 e aí depois o carro dá a volta e vai, tá? Não façam um novo circuito, né? Para não dar cruzada de novo ali, né? Então, dá a volta e circula para o outro lado. Eu, pelo menos, estou na parte de cima ainda. Tá? Então, circulem, 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 circulem. E aí, vejam se tem outro carrinho na parte de baixo ou se é o mesmo carrinho que quer se aventurar e fazer o segundo circuito, o circuito de baixo, né? Muito bem. Então, vai sempre o circuito aberto, todo para um lado, 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 todo para um lado. E o circuito para o outro lado. Circula para o outro lado. O carrinho vira e circula para o outro lado. Circula, 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 circula. Muito bem. Então, continue o carrinho circulando. Eu vejo agora uma evolução nesse processo, tá? Vamos, então, abrir um pouco mais o de baixo. Que tal fazer uma pista única? Como se fosse um O, tá? Como se fosse um O alongado, tá? E aí vamos fazer o carrinho circular por tudo, tá? Então, ele começa lá na cabeça e vai diretão até o pé e sobe direto até em cima da cabeça. E vai. Faz vários movimentos. Circula, 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 circula. Agora, para o carrinho. Vira o carrinho para o outro lado. Circula ao contrário. Tá? Circula, 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 circula. Tem que dar lá pelo menos umas 4, 5, 6, 7 voltas. Aumentando a velocidade. Ok. Agora ficou leve. Então, agora respirem profundo. Vejam que cor tem essa pista. Agora ficou uma pista enorme, tá? Dos pés à cabeça. E essa pista, toda a parte de meio da pista, do centro, que está no meio desse O grande, que tal a gente plantar? Que tal a gente colocar uma grama bonita? Uma grama bonita. Os que quiserem colocar alguns arbustinhos podem colocar, mas tem que ver o outro lado da pista que é legal, né? Tá? Podem colocar algumas florzinhas. Podem colocar ervas ou florzinhas aromáticas, tipo lavandas. E que tal vocês colocarem florzinhas naqueles lugares que vocês escreveram na ficha que estavam com dor, com problema, aquela questão de saúde que vocês colocaram na ficha, que tal? Vamos lá? Então, vamos lá colocar florzinhas, as florzinhas mais coloridas, as florzinhas mais curadoras. E respirem, continuem respirando. Por que eu falei lavanda? Porque a lavanda tranquiliza, né? A lavanda traz um despertar, a lavanda alivia, né? Para todos aqueles com tristeza, depressão, ansiedade, nervosismo, hipertensão, para todos aqueles que estão sentindo dor. Então, vamos dar uma boa jogada numa lavanda. Algumas amarelinhas, algumas vermelhinhas, né? Para ajudar a fazer algumas mudanças. Para trazer energia, para fazer mudanças.
Aqueles que colocaram insônia, ou problemas de sono, de pele, capricha na lavanda. Na lavanda na região daqui do nariz, da boca, da garganta. E que tal agora respirar o cheiro dessas flores? Então, respire profundo, umas 3 vezes. Sentindo a liberdade, sentindo a cura, sentindo o prazer, sentindo vontade de caminhar, sentindo vontade de avançar, sentindo vontade de fazer as pequenas, médias ou grandes mudanças que o nosso ser requer para a nossa cura e para a nossa felicidade. Ok? Uma última respiração. E vão abrindo os olhos devagarinho, sentindo-se bem, sentindo-se melhor, com todas as suas potencialidades. Sintam a leveza, sintam o prazer, sintam o prazer de viver, tá? O prazer de estar vivos aqui. Ok? Oi, todo mundo! Ainda bem que veio fazer curtinho. Eu vou fazer curtinho. Tudo bom? Para aqueles que se queixam que eu conduzo muito rápido, hoje eu caprichei. Ok, então, os que quiserem relatar algo, escrever, alguém quer falar, levanta a mão, fala o que quiser. Agora pode abrir os microfones se quiser, ou vai falar. Deu calor? Legal. Pois, é sinal que a energia vai circulando. Nossa, você não tem noção do calor que deu aqui agora. Meu Deus do céu. E você falando, aconteceu comigo hoje algo assim que não é comum, aliás, é bem incomum. Eu não tenho o hábito de dormir à tarde. Eu não durmo, não consigo, não tenho sono. Hoje, por volta de umas 2 horas, me deu um sono que você não faz ideia. Bem na hora que a gente tava trabalhando. Bem forte trabalhando. Eu fui acordar umas 4h30, 15 para as 5. Eu falei, credo. Daí lembrei, eu falei, elas devem estar trabalhando lá. Nós estávamos trabalhando a full aqui. Agora, vocês falando, a hora que vocês começaram a explicação, você pode até ver minha cara, né? Foi me dando sono de novo. Eu tô morrendo de sono. Agora que essa energia agora me deu um calorão. Porque foi colocado muito tranquilizante, na verdade. Então funcionou. Porque, e a tranquilidade, tranquilizante, paz. Foi então, ótimo. Muito disso. Nossa, eu acordei, falei, credo, eu não durmo de tarde. Não tenho esse hábito. Mas assim, foi mais forte que eu. Acabei dormindo. Mas foi muito bom. É que às vezes a gente tem que dar uma desacelerada, né? Porque senão nós estamos num ritmo, não é exatamente isso. Então, como que tem que dar uma parada, e para aquelas pessoas que são muito ativas, vem, pum, aí dá um sono, né? Aí depois Mas é um sono bom. É bom, né? E aí, foi legal aí para vocês? Alguém mais quer falar? Ana Paula, quer falar? Berta? Viram alguma cor? Márcia. Viram cores? Sentiram as cores ou não? Sim. Beleza. Okay. As cores... É a Sueli que está falando. Sim, fala. Eu dei o presente para uma pessoa, mas aproveitei a meditação. Tá vendo como é positivo? Serviu. A gente nunca sabe, né? O que vai rolar. Serviu muito bem, valeu. Que bom. Eu senti uma expansão grande, uni isso aí. Gostei muito de plantar as flores, né? As lavandas. Vi muitas cores. O meu carrinho era vermelho. O meu tinha de todas as cores. O meu tinha, primeiro apareceram os dois, depois só um, uma maior velocidade. O que você quer falar, Berta? Pode falar. Hoje também eu inscrevi-me, não foi a mim, foi uma amiga minha, só que ela não pôde assistir e eu estou assistindo por ela. Não era para mim, mas
isto é mesmo para ela, mas eu aproveitei então a meditação para mim. Que legal! Muito bem. Não, mas e está vindo também um outro processo que, né, que vai entraram muitas cores também para trabalhar com vocês hoje, né? Nas curas. E, na verdade, está entrando todo um processo com a pintura mesmo, que primeiro era só quântica, mas acho que vai acabar sendo mesmo física. Tá? Então, eu não sei ainda, como estou aqui, não vou começar, mas já estão vindo as ideias de como fazer todo o processo com a pintura. Vamos mostrar. Tá? Porque eu recuperei os meus quadros, na verdade, eu tinha os quadros aqui em Cusco que eu tinha pintado em 2007, que era sobre Machu Picchu. A Gabriela vai mostrar agora uns quadros. Olha a antiguidade desses quadros. 2007, não sei se você vê. Dá para ver? Não sei. Dá para ver? Esse é Machu Picchu. Vou mostrar dois, ó. Mostra dois. Qual esse? É legal. Esse? Isso. Então, vão vir uns trabalhos com cura mesmo, através da pintura, sabe? Para curar mesmo fisicamente as pessoas, com as cores. Então, vamos ver. Mas aí, acho que isso, quando a gente chegar no Brasil, que vai conseguir colocar em ordem. Tinha uns quadros ainda guardados aqui, que ela pintou, para a galeria de arte aqui. Então, resgatou esses quadros. Eles já estavam aí. Bom, então é isso, gente. Vamos encerrar. Espero que vocês se sintam bem, mais leves, mais felizes. Depois põe os depoimentos. Não precisa hoje correndo, pode ser amanhã, porque às vezes tem que deixar assentar, né? Ver como é que você se sente. Mas vão pondo os depoimentos do que vocês estão sentindo. Desculpa, e desta vez tem dias de cura? Quantos dias de cura deu? Não está vindo, porque assim, como é mais gente, é em particular para cada um. Então, alguns de vocês vão sentir muito intenso, já como alguns já comentam que sentiram no momento que a gente está fazendo, e vão sentir bastante intenso ainda 2 ou 3 dias, e outros vai ser mais prolongado ou menos prolongado. Para nós veio isso, que cada um vai sentir o processo individual. Não tem um dia determinado para o grupo. Né? Tá? Muito bem, então vamos dormir. Eu tô aqui que eu não me aguento. Ou vamos passear. Nós vamos trabalhar um pouco mais e vamos passear depois, porque aqui é cedo, aqui é 6 horas da tarde. Tá bom, gente? Tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Sim. Depois a gente posta lá, só para vocês lembrarem aí quando vai ser a próxima dinâmica, tá? Sinto no coração quem quer fazer, participar. E a gente vai se falando por aí, tá bom? Tá bom? Tchau! Beijo! Tchau! Gratidão!